Eu queria começar, antes de saudar vocês, fazer uma pequena homenagem. Eu queria fazer uma homenagem ao acadêmico Carlos Henrique Menck, que é aquele nosso colega que está ali naquela imagem. Ele faleceu no último dia 30 de março. Ele foi presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e marcou época com a nossa academia, particularmente na gestão do José Luiz Gomes do Amaral, que me antecedeu, e com ele, com o José Luiz Gomes do Amaral, ele realizou pelo menos dois simpósios entre as nossas duas academias. Então, a nossa homenagem a esse acadêmico que foi um grande mastologista do Rio Grande do Sul. Eu agora queria copiar aqui uma ideia que foi lançada pela gestão do Zé Luiz há um tempo atrás, que é para dar um pouquinho de mais vontade de comer aqui. Então, Monelli, por favor, peça para o nosso querido Josemar vir à frente e apresentar o cardápio de hoje. Uma boa tarde a todos. Eu ainda não tinha parabenizado diante de todos o Dr. Hélio como presidente da academia. E preceder quem? Já um ser humano maravilhoso que é o Dr. Zé Luiz, professor, né, que não dá nem para falar, tem que falar desse homem. Mas fora tudo isso, muito obrigado a todos. Quero dizer que hoje vocês comerão uma salada bem saudável, né, bem distinta. Comerão também um St. Peter a panini, mas eu fiz no forno, porque é mais saudável. E um espaguete ruculado, precedido de uma sobremesa que é um pudim de leite da casa. Quem optar por fruta, não é? Pode solicitar, tá bem? E parabéns a todos, muito obrigado. E é isso aí. E parabéns ao Dr. Hélio. Obrigado, Josimar. Bom, os nossos palestrantes normalmente são os que menos aproveitam a tertúlia, né? Porque são os que menos se alimentam aqui. Mas eu queria, com muita alegria, essa aqui é a nossa segunda tertúlia desse ano. Da nossa gestão, perdão, é a terceira do ano e a segunda dessa gestão. Eu queria, com muita alegria, fazer uma pequena apresentação do palestrante, que é um conhecido meu de longa data. Eu o conheço desde a época de residente, e isso já se vão mais de 40 anos. O doutor Pompeu, né, como nós sempre costumamos chamar, Antônio Carlos Lima Pompeu, ele já na época de jovem urologista, ele já era predestinado ao sucesso, né? Ele era um orador brilhante, cativante e frequentemente convidado em cursos, congressos, simpósios. Já naquela ocasião eu já aprendia muito com ele. O Dr. Pompeu, ele, sendo bem assim rápido, ele fez uma carreira brilhante como urologista da Universidade de São Paulo, galgou todos os postos e depois ceder o seu conhecimento, foi participar também como professor titular da urologia da Faculdade de Medicina do ABC, onde o nosso querido Eric, que o precedeu lá, já tinha iniciado um trabalho brilhante, e o Pompeu continuou esse trabalho brilhante. O Pompeu, ele, além de orador, escritor, conferencista, ele teve a honra, atuou em inúmeros cargos na Sociedade Brasileira de Urologia e culminou com a presidência da Sociedade Brasileira de Urologia, cargo que ele deixou há cerca de 1 ano e meio, né? Atuou durante o biênio e como vice-presidente anteriormente, depois como presidente, e deixou há 1 ano e meio. Mas o Pompeu, ele tem um renome que ultrapassa as fronteiras do Brasil.
internacional. Pompeu, ele é membro honorário de 7 sociedades de urologia da Latinoamérica. 7 países da Latinoamérica, inclusive a Argentina, o tem como membro honorário. Isso significa não somente a importância que ele tem além do Brasil, como também o quanto ele contribuiu com essas entidades em seus países. Pompeu, eu não vou falar muito sobre você, porque senão você não vai ter tempo para apresentar o seu trabalho aqui. O Pompeu, dentro da urologia, ele se destaca basicamente na subespecialidade da urologia, que é a uro-oncologia. Então, Pompeu é um nome de referência nacional na urologia e particularmente na uro-oncologia. E o Pompeu vai trazer um tema aqui que já devia, em países avançados, já não se fala tanto, não se tem tanto esse tema, mas no Brasil ainda é um problema grande que a Sociedade de Urologia tem tentado mitigar. Então ele vai falar aqui sobre o câncer de pênis, que é um problema nacional. Por incrível que pareça, ainda é um problema nacional. Pompeu, com você a palavra, e depois da apresentação você vai começar a fazer a degustação aí e a gente vai coletando as perguntas para depois você responder, ok? Então, se você quiser se dirigir lá na frente, tem outro microfone lá. Então, seja bem-vindo, Pompeu. Muito grato pelo convite. Boa tarde a todos. Presidente Hélio, em seu nome eu também saúdo todos aqui presentes e também que estejam online. Muito obrigado, presidente, pelas palavras elogiosas, contaminadas, evidentemente, por nosso longo vínculo de amizade fraterna. Vamos fazer aqui um contraponto ao Joseval, né? que veio aqui apresentar o cardápio lindo, etc. Isso para estimular o apetite. E, evidentemente, eu estou fazendo um contraponto, né? Falando sobre neoplasia peniana. Mas é a vida como ela é. Realmente, o câncer do pênis é considerado uma patologia rara em países avançados. E, infelizmente, nós constituímos uma das regiões de maior incidência desse tumor em todo o mundo. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos e Europa, o câncer de pênis representa entre 0,5% a 1% de todas as neoplasias. No norte do Brasil, 10% a 15%. Veja o que isso representa. No Paraguai, eu vou mostrar um pouquinho disso, mas no Paraguai, na era, que também é uma zona endêmica de câncer de pênis, na era pré-PSA, ou seja, um pouco antes dos anos 80, se diagnosticava mais câncer de pênis do que de próstata. Veja a grandiosidade do problema. Essa minha apresentação, eu não tenho como fazê-la sem usar ilustração. Eu não vejo como, do ponto de vista pedagógico, deixar mensagens sem mostrar casos que vão ser a base desta minha apresentação. Então, eu peço desculpa, isso aqui não é nenhum filme proibido a 18 anos, mas eu peço desculpa a vocês de alguns casos, e não tenho a intenção de alarmá-los, mas de mostrar a importância do fato. Como sinal de respeito, em muitas dessas figuras vocês vão encontrar uma tarja preta. Por favor, é dedicado a isto. Câncer do pênis, para os portadores, constitui uma catástrofe. São lesões
que, em geral, são ulceradas, que crescem localmente, podem dar metástases, por isso é um câncer. São lesões exudativas e, portanto, traz um mau aspecto e, inclusive, problemas de odor. De tal maneira que a qualidade de vida dos portadores de câncer de pênis é uma verdadeira catástrofe, é um desastre. O indivíduo ele é segregado da sociedade, de suas parceiras, de seus amigos, e ele próprio se retrai. O portador de câncer de pênis é um indivíduo sempre muito deprimido. É um indivíduo que aceita qualquer alternativa terapêutica, desde que ele deixe com melhores condições de apresentação, inclusive física. Como eu disse, e o Hélio já se referiu, em vermelho são as zonas em todos os continentes onde nós temos uma maior incidência de câncer do pênis. Veja que alguns países asiáticos, o norte e nordeste do Brasil, uma das maiores incidências, norte da Argentina, Paraguai, ainda tem muita incidência, prevalência grande de câncer de pênis. E por esta razão, em geral, dão em pessoas de baixo nível social. As causas desses tumores mais frequentes são relacionados à presença de fimose. Hoje em dia se dá muito valor ao HPV. Aproximadamente 50% dos pacientes estão ligados ao HPV. A higiene, balanopostite, infecções, o tabagismo, 5 vezes mais chances de ter câncer de próstata de pênis do que os que não fumam. Existem algumas lesões que são consideradas pré-neoplásicas que devem ser tratadas, como a eretopasia de Queirate, Bowen, xerótica, etc. Esses tumores, em geral, acometem homens depois dos 50, 60 anos. O progresso no tratamento do câncer do pênis é muito lento. Porque onde existe, é uma moléstia moléstia de pobre, infelizmente. Isso não tem muito interesse para o americano, que tem pouco, vai investir em câncer de pênis. E de tal maneira que nossos colegas paraguaios, que têm uma enorme experiência, mas tem uma enorme tiveram destaque internacional. Parece incrível do ponto de vista médico-oncologia. Professor Cabanhas, professor titular do Paraguai, foi professor no Memorial. Antônio Cubijas, um patologista que ainda atua, um patologista que se tornou famoso pelo câncer do pênis. E falando alguma coisa pessoal, a Sociedade Internacional de Urologia, alguns anos atrás, decidiu fazer uma campanha mundial de estudos e desenvolver algoritmos, guidelines para a conduta com câncer de pênis. Reuniram 50 especialistas do mundo e, uma deferência, eu fui escolhido a ser o presidente disto. Então, com muita honra fui, não é? Mas eu quero destacar esse fato que é um tumor, em geral, de países com poucos recursos. Outro fato interessante é a história da fimose. Nos países africanos, onde por razões religiosas se pratica a circuncisão sistemática, os índices de câncer de pênis é muito pequeno. Entre os judeus, idem. Entre outras religiões que praticam circuncisão, idem. Nós também sabemos que, do ponto de vista de prevenção, funciona bem, mas
indivíduos que fazem circuncisão tardiamente, o fato já não se repete, ou seja, o efeito preventivo já não é tão significativo. Gostaria de destacar esse fato que é muito interessante, triste, mas muito interessante. Esse é um trabalho realizado no Maranhão. Um estudo de 2 anos, de 116 pacientes que foram atendidos numa instituição lá bastante conhecida. A idade dos pacientes com câncer de pênis variava de 60 anos, a idade mediana desses pacientes, 60 anos, do ponto de vista socioeconômico, eram indivíduos de baixo status. 66% desses pacientes tinham o que eles consideraram fimose, HPV, 60%, higiene, baixa higiene, muito grande, sexualmente transmissível, as doenças sexualmente transmissíveis, a maioria. Um fato que chama atenção em câncer de pênis é o tempo que o paciente leva para ser tratado. Ele é pobre, de regiões sem recursos. Então começa a usar medicamentos, medicina de folk, pomadas, etc. E quando vão procurar atendimento médico, se é que existe para eles, já tem hemorragia avançada. Mas chama atenção nesse trabalho a zoofilia. Ou seja, 60% desses pacientes que foram atendidos no questionário tinham antecedentes de relacionamento sexual com animais. A histologia desses tumores é o carcinoma escamoso, espinocelular. Em geral, esses pacientes se apresentam já em estadio avançado. T2 é quando já avançou localmente. Uma coisa interessante desse tumor é que ele tem uma história natural mais ou menos estándar, mais ou menos padrão. O indivíduo desenvolve uma lesão peniana, em geral na glande ou prepúcio. Esta lesão cresce localmente, tem um curso relativamente longo de crescimento e depois se dissemina para a economia orgânica, principalmente por via linfática, para as regiões inguinais, e pouca importância tem a disseminação hematogênica. Se dissemina fundamentalmente por via linfática. E esses pacientes morrem, em geral, não de moléstia metastática. Em geral, eles morrem disto aqui, de problemas regionais, sepsis ou problemas hemorrágicos pela infiltração do tumor nos grandes vasos que vão para o membro inferior. Características desse tumor. A progressão nos estadios iniciais é lenta. Porém, depois que atinge as regiões inguinais, a evolução é rápida e de difícil tratamento. E como vocês vão ver, estou me antecipando. Nós conseguimos tratar bem pacientes que têm lesão local. Mais ou menos quando tem lesões regionais. E temos grande dificuldade de tratamento de moléstia sistêmica, carcinoma do pênis. Características desse tumor: uma progressão lenta nos estadios iniciais e rápida na doença metastática. De tal maneira que a infiltração dos linfáticos regionais constitui o fator mais importante de sobrevida a longo prazo. Paciente que tem contaminação de tumores regionais, 50% morrem em 50 anos. Claro, depende do grau de infiltração local. É diferente um linfonodo do que vários, do que bilaterais, etc. Mas a conclusão é que importa. É que a implicação prognóstica da infiltração linfonodal define a necessidade da sua perfeita caracterização, principalmente numa fase inicial. Como disseminação linfática é o fator mais importante de disseminação,
a minha tese de livre docência foi sobre câncer de pênis. Levei 13 anos nisso daqui. Eu estudei 60 pacientes, nos quais eu fazia o tratamento local e linfadenectomias sistemáticas, o que não é necessário em todos os casos, mas não se sabia disso. Sistemáticas para se estudar melhor a disseminação linfática. E fazia linfadenectomia sistemática. Eu fazia linfadenectomia superficial, frasco, profunda, frasco e ilíaca, e região ilíaca. E a conclusão que nós chegamos, que me parece bastante importante, é que a primeira via de disseminação desses linfáticos são os linfonodos superficiais. Então, segundo a minha ótica, os linfonodos sentinela para câncer de próstata, de pênis, são os linfonodos inguinais superficiais. De tal maneira, isso tem uma implicação prática. Porque se nós fizermos a linfadenectomia superficial e ela for negativa, nós podemos, teoricamente, parar, porque se não está comprometida esta estação inicial, nós não temos infiltração dos outros órgãos naquele momento. Isso foi assimilado inclusive, internacionalmente. Mas levei 13 anos para fazer essa tese e depois, do ponto de vista político, tive grande dificuldade de defender a minha tese. Diagnóstico do câncer de pênis. Diagnóstico de qualquer doença, né? Estou falando entre médicos, se baseia no tripé. A história, o exame físico, exames complementares. Eu estou sentindo, como professor já tem uma trajetória longa, que os jovens, a geração jovem, ela é mais imediatista. Ela gosta dos exames complementares já ab início. Mas nós somos ainda conservadores, como eu sei que muitos dos senhores têm certeza disso. Nós baseamos no tripé e achamos que quando falta um pé, o bípede não se equilibra muito bem. Manifestações clínicas, a presença da lesão, o exame físico geral, a palpação das regiões inguinais, claro, fazendo a biópsia, e se houver confirmação, temos que estudar o paciente do ponto de vista orgânico, sistêmico. Quero saber até onde existe tumor. Primeiro fazer o diagnóstico e depois fazer o estadiamento. Sei que isso... Quando nós falamos em carcinoma epidermoide, eles não são iguais. E a histologia já mostra comportamentos distintos, dissonantes. Se é do tipo basaloide, se é o clássico, se é o basaloide, se é o verrucoso, se é o sarcomatoide, se é misto, etc. De tal maneira que nós sabemos se eu tenho um tumor de pênis e ele é do tipo basaloide, é um tipo mais agressivo. Se é sarcomatoide, é muito agressivo. Se ele for um tumor verrucoso, ele dificilmente dá metástases. E isso implica no prognóstico e isso influencia, evidentemente, na organização terapêutica. Para o estadiamento sistêmico, usamos as tomografias, etc. Mas o estadiamento local nos interessa muito, porque, como muitas vezes nós temos que fazer no tratamento amputações, nós precisamos saber até que ponto existe tumor no pênis desse paciente. Porque se ele podemos ter uma margem que julgamos que está negativa, mas deixamos o tumor para trás e não adianta. Mas o exame de eleição, nesse momento, é a ressonância magnética do pênis, onde nós podemos estudar o grau de infiltração. Diagnóstico diferencial, com as moléstias pré-neoplásicas, eritroplasia de Queirada, a gente vê muito isso, né? No consultório. Estou muito assustado, e realmente assusta.
precisamos tratar isso. Moléstia de Bowen, cancro. O Burch-Lowenstein é um tumor bastante agressivo localmente, mas o Burch-Lowenstein, em geral, é de uma histologia pouco agressiva, dá pouca metástase, apesar de tumores desse tipo. E o diagnóstico diferencial também com o condiloma acuminato, que é muito frequente, principalmente pela incidência do HPV. Aliás, essa grande incidência de tumores em determinados lugares acompanha a maior incidência do HPV nesses locais. Existe uma reação bionívoca aqui. Fatores a considerar no tratamento. Característica da lesão, se é pequena, se é grande, se está no prepúcio, só na glândula, se pega o corpo peniano, é diferente. Qual é a histologia? Ele é localizado ou é disseminado? Condições clínicas do paciente, claro. E participação do paciente na decisão terapêutica. Quando se fala para o paciente, olha, aqui é a situação, o melhor para o senhor é fazer uma amputação. Parcial ou total, depende do caso. Evidente que isso numa primeira fase, na primeira parte da história, os pacientes se recusam, mas acabam aceitando. Mas eles têm que, evidentemente, saber do grau do tratamento que vai ser efetuado. Os princípios básicos, então, do tratamento da lesão primária passa por tratamento localizado. Se é muito pequeno, pode ser até ou lesões pré-neoplásicas com tratamentos tópicos, 5-fluoracil ou com imiquimod, que são tratamento imunológico, né? Circuncisão, penectomia parcial, total, por vezes radioterapia, e, dependendo do caso, emasculação. Linfadenectomia, todos os pacientes? Não. Aqueles que estão sob risco ou têm linfonodos palpáveis. E tratamento avançado, tratamento sistêmico. Esses são os princípios básicos do tratamento do câncer de próstata. Para o tratamento da lesão primária, 2023, o princípio básico é remover completamente o tumor, preservando ao máximo a haste peniana, sem comprometer a radicalidade cirúrgica. Não adianta, eu sou econômico, ofereci parcial, mas deixou o tumor para trás. Não adianta nada. E assim, nós podemos oferecer para esses pacientes desde uma circuncisão, como o primeiro caso lá do prepúcio, uma penectomia parcial, quando pede uma glandectomia, retirada só da glande, uma penectomia parcial e indo até uma emasculação. Então, aqui são alguns exemplos, não é? Lá em cima à esquerda, eritoplasia de Peurate, foi feita biópsia, é uma eritoplasia, tratamento local, 5-fluoracil, ou tratamento com imiquimod, que é tratamento imunológico. Nós podemos tratar lesões pequenas com laser, podemos fazer glandectomias, podemos fazer, quando é muito superficial, tratamento com raspagem da lesão e um enxerto de pele da distância. Isso pode ser oferecido a esses pacientes. Aqui está um exemplo para os senhores de uma glandectomia. Ali o aspecto em cima aqui, o aspecto depois da pós-glandectomia. Aqui nós temos uma penectomia parcial embaixo. Deixa-se sempre a uretra mais longa, porque nas fases iniciais esses tumores em geral não comprometem a uretra. Então nós deixamos a uretra mais longa, porque quando se faz a penectomia parcial, a uretra tem tendência a retrair-se. Então por isso nós deixamos mais longa, já sabendo que vai retrair um pouco. Quando existe uma infiltração peniana, escrotal e testicular, temos que fazer o que nós chamamos de emasculação. Eu imagino que para o paciente que tem essa lesão,
aqui estou mostrando, e que fica daquele jeito, do ponto de vista funcional, claro que não tenho o que discutir, mas do ponto de vista de qualidade de vida, não tenho o que discutir. Não é porque o paciente, desta forma, ele pode voltar ao convívio social e ele urina com uma uretra no períneo. Como a uretra é distal, o esfíncter é continente, a única coisa que ele tem que fazer é urinar sentado. Aspectos, radioterapia. Por que não radioterapia? É dose dependente. Se nós irradiarmos muito, funciona. Agora, depende do local, depende da dose. Existem complicações inerentes à radioterapia local, principalmente fístulas e estenoses uretrais, mas faz parte do arsenal terapêutico. Fazer linfadenectomia sistemática. Nós temos controvérsias sobre a necessidade, sobre a extensão, sobre o momento, sobre a técnica. Isso por quê? Porque clinicamente, 20% dos pacientes que têm linfonodos palpáveis não têm tumor, têm uma reação linfonodal secundária, infecção secundária. E 50% dos que têm linfonodos palpáveis não têm tumores. Então nós erramos nas duas coisas. Por isso existem essas divergências. Esse é um algoritmo que criamos lá no Hospital das Clínicas, do ponto de vista prático e também neste guidelines internacional. Quando o indivíduo tem linfonodo palpável, se faz linfadenectomia ou não. Isso são detalhes que, evidentemente, apenas estou ilustrando do que nós fazemos. Existem várias técnicas para se fazer essas cirurgias, dependendo da extensão, né? Se é unilateral, se é bilateral, se é sistema, depende. Existem N técnicas. Hoje em dia, nós avançamos essas linfadenectomias, ou seja, a alteração e retirada desses tumores, evoluem com muita frequência com necrose cutânea, ou infecção, ou deiscência, ou com saída de linfa. Mas houve um avanço, sem dúvida, muito interessante, com a utilização da videoendoscopia, cirurgia videoendoscópica, porque como o problema é cutâneo, nós temos que proteger essa pele. E uma maneira bastante interessante disso é fazer por via endoscópica, onde nós não incisamos os tumores se eles não forem exofíticos, e sim trabalhamos por dentro. No momento, houve uma evolução disto, com a técnica robótica, que podemos operar, então, esses linfonodos com o robô. Mais uma vez, são lesões que não são exofíticas, se entram por dentro e se ressecam esses tumores. Alguns exemplos. Este é um paciente que tinha essa lesão. Então, esse não tinha como fazer robô, vídeo, tinha que se ressecar. Aqui está a região ressecada. Para cobrir essa área, roda-se retalho. E aqui está o aspecto final, que eu tenho a impressão que, inclusive, aqui os colegas que são cirurgiões plásticos, especialistas nisso, consideram que foi um resultado bastante satisfatório. Não é, Juarez? Esse é um outro caso, também com uma lesão assim, mas esse infiltrava os grandes vasos, a artéria femoral. Esse nos obrigou a fazer um enxerto também vascular. Eu sei que tem um colega cirurgião vascular aqui, mas esse foi um caso interessante, não é? Porque infiltrava, tiramos o tumor e infiltrava a artéria, foi retirado e foi feito um enxerto, e que o resultado temporário foi bastante satisfatório. Tem situações que tem que se rodar vários retalhos. As complicações dessas cirurgias frequentes são necroses cutâneas, ou seja, do ponto de vista de quimioterapia, funciona bem, não temos uma resposta muito efetiva, mas existem respostas parciais e algumas totais. São esquemas de múltiplos quimioterápicos,
e, evidentemente, com problemas de colaterais significativos, e a dificuldade desses pacientes, de onde se originam, de ter acesso à terapia. E hoje em dia, foi um avanço, sem dúvida, a imunoterapia. Tem-se usado o pembrolizumab, né? É um desses imunoterápicos que tem se utilizado. Mas, mais uma vez, como ter acesso a isto? O esquema, para se ter uma ideia, o esquema é fazer aplicações por 3 semanas, 2 frascos, e depois, indefinidamente, uma vez por mês. Cada frasco custa R$15.000. Então, vocês vejam, só nas primeiras 3 semanas são R$30.000, 3 são 90 mil. Como é que vai fazer isso? E qual é o governo que vai aguentar isso em larga escala também, né? Mas, de qualquer forma, é um avanço, se consegue respostas melhores do que se obtém com os quimioterápicos. Aqui uma boa resposta. Depois do tratamento sistêmico, isso deu negativo, vamos completar com tratamentos cirúrgicos. Problemas das penectomias, né? O problema psicológico e o problema de sexualidade. Como encarar a disfunção erétil, a disfunção sexual desses pacientes? Esses pacientes, eles podem ter disfunção erétil antes do tratamento, por problemas psicológicos ou orgânicos, mas pode ser posteriormente ao tratamento, em decorrência do tratamento. Por problemas psicológicos, mais uma vez, o pênis ficou pequeno, tem dificuldade de penetração, e pela mutilação, como eu disse aos senhores. De tal maneira que isso aqui fez parte de um trabalho que nós fizemos sobre sexualidade do paciente com câncer de pênis e tamanho da haste remanescente. Nós temos muito casos no Hospital das Clínicas. E o que nós verificamos é que os pacientes em que eram potentes, mas ficaram com haste peniana menor do que 4 centímetros, tinha uma reguinha feita para isto. Claro que existem erros de detalhinhos, etc., mas nenhum paciente tem a condição de manter uma atividade sexual de penetração. Em contrapartida, os pacientes que as hastes penianas eram maiores do que esse número cabalístico de 4 centímetros, a maioria deles conseguiu manter um relacionamento sexual de penetração. Uma outra maneira, Juarez, mais uma vez, o que fazer no paciente que foi amputado e está com a cirurgia e a moléstia, está sem moléstia? Reconstrução peniana. Isto é possível de ser feito. Tem várias técnicas. Essa é uma técnica bastante simples, essa do retalho, né? A luz não está mostrando. Que se pega um retalho de pele, se passa por baixo da pele e se reconstrói um pênis. Isso funciona? Não, não funciona, do ponto de vista de função erétil. Mas para o paciente, a questão cosmética, ter alguma coisa debaixo da calça, é muito importante. Todos aceitam. E, ok, fica com isto, urina sentado, mas ele tem uma maior sensação de masculinidade. Pode-se também se fazer à custa de enxertos, distais, reconstruir o pênis. Também do ponto de vista estético, muito bom. Do ponto de vista funcional, um problema, porque colocar prótese, e colocamos muitas, não tem onde a gente fazer um apoio bom. Então, em geral, fura, sai do lugar, etc. E neuretras quase sempre são condenadas a estenoses. Então, a mensagem de quem vai fazer o neopênis é o seguinte: nós vamos tentar. Do ponto de vista estético, eu acho que nós temos uma boa chance de ter uma reconstrução. Do ponto funcional, é questionável. Uma outra possibilidade, e já se faz,
e é muito complexa a cirurgia, para dar certo, são os transplantes penianos de cadáver. O tratamento do câncer de pênis tem que ser multidisciplinar, dependendo do estadio da moléstia, evidentemente. Porque esses pacientes, em geral, são deprimidos. Então, o apoio psicológico é extremamente importante e faz parte da terapêutica. Qual é o prognóstico desses tumores? Depende da característica do tumor, depende da histologia, depende do estadiamento local ou sistêmico, e depende também de quem tratou, não é? Morreu, quem sabe ele não foi bem tratado, não é? Também, isso também é um fator a ser considerado. Nessa minha experiência da livre docência, de 60 casos, ficou bem claro. Sobrevida desses pacientes de 5 anos, vamos considerar aqui, dos 60 a 5 anos. Os pacientes que tinham tumores localizados do ponto de vista de sobrevida, 90% dos pacientes continuaram vivos com os problemas do tratamento local, mas uma vez que esse aqui em vermelho, embaixo, são já estadios avançados metastáticos, raramente os pacientes passam de 2 anos de vida. Prevenção. Puxa vida, essa é a meta. Este é o problema. Esse é a ser questionado, equacionado. Nós podemos fazer prevenção de tumor de pênis. E quem sabe prevenção do tumor de pênis de suas parceiras, de tumor de útero de suas parceiras ou de vagina de suas parceiras. Porque esse é um tumor que é considerado por muitos como sexualmente transmissível. Esses casos de HPV, principalmente dos tipos 16 e 18, sabe? Quando se fala HPV, tem muito HPV, né? Muito HPV. Aliás, ontem saiu um artigo no jornal, inclusive, de uma vacina, que nós vacinamos crianças de 9 a 15 anos, né? Mas uma vacina, que são 4 grupos, os grupos fundamentais, aqui o SUS fornece. Agora surgiu um outro que tem 9 tipos, cobre 9 tipos de HPV, é uma droga que está chegando aqui, mas ainda não aprovada, chama-se, eu acho que Gardasil, se não me engano. Higiene, circuncisão nos pacientes, nas pessoas que têm fimose, orientação sexual de transmissão, doença sexualmente transmissível, principalmente HPV, vacinação, lesões genitais, procurar a unidade de assistência básica. Ou seja, qualquer lesão peniana que não se resolve rapidamente, tem que buscar um especialista, tem que buscar um médico, porque isso pode ser uma lesão inicial, e é o momento que nós podemos curar esses pacientes. A mensagem que fica é que é possível prevenir esse tumor. Eu não sei se tem algum outro tumor que a gente possa prevenir com tanta facilidade como o câncer de pênis. Talvez o de pele. Vai evitar só aquela história toda, mas o câncer de pênis. O que nós fizemos na sociedade brasileira? Nós criamos um vínculo muito grande com o Conselho Federal de Medicina, fomos recebidos N vezes em Brasília nesses últimos 3 anos, excelente nosso relacionamento, e temos feito e fizemos inúmeras campanhas, transformamos fevereiro no mês do câncer do pênis, convocamos e convidamos e personagem tipo Zico nos ajudou tremendamente, o Cafu já ajudou numa outra anterior, de tal maneira que o que nós buscamos esse relacionamento da sociedade brasileira com o Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, colocar a par da população, da necessidade da prevenção, que isso pode ser evitado, porque o indivíduo com câncer de pênis, ele está condenado a uma doença que é uma catástrofe. Conclusões dessa minha apresentação. A incidência no Brasil é muito alta. O diagnóstico e tratamento, em geral, são tardios, o que resulta em medidas terapêuticas mutiladoras. Lesões iniciais podem ser curadas.
Moléstia avançada necessita tratamento multidisciplinar e, em geral, não se cura, se adia. Qualidade de vida comumente é deteriorada. Apoio psicológico é indispensável. A prevenção é eficaz e ao alcance de todos. É necessária a participação efetiva das autoridades de saúde, das sociedades médicas, na conscientização sobre esse tema. 10 anos atrás, um pouco mais, eu coordenei os guidelines sobre o internacional, sobre câncer do pênis, gerou esse livro, que foi disseminado no mundo inteiro. E aqui é uma fotografia de um grupo, não estavam todos presentes os 50. Então eu estou aqui, uma colega do Peru, e lá atrás tem um papagaio de pirata, né? O Alexandre, meu filho, que estava me acompanhando, e ele estava lá, e ele ficou de lado, e todos chamaram, vem, e ele foi, e está lá, e disse que ele ficou muito envergonhado, mas está aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção, não sei se eu consegui transmitir, acho que sim, as bases, a importância do câncer de pênis, principalmente no nosso meio. Thank you very much. Por favor, fique à vontade aí. Nós temos aí também uma plateia significativa que está à distância. E eu vou pedir aqui para o pessoal da técnica me ajudar, uma vez que a Monieri teve que se ausentar um pouquinho, com a nossa confreira Marilene, foi lá para baixo. Então, se o pessoal, alguém da plateia à distância, quiser se manifestar, fazer comentários ou perguntas, por favor, aponte o dedinho na câmera ou nos avisem aí. Enquanto o nosso Pompeu combata a sua hipoglicemia, a gente vai dar oportunidade aos nossos presentes que façam comentários ou perguntas, e o Pompeu não precisa responder agora. Ao final do seu almoço, ele vai responder. Então, quem me pediu a palavra, primeiramente, foi o nosso colega Alberto Schneider. Por favor, com você a palavra. Eu vou, como a Monieri não está aqui, eu vou pedir que alguém passe o microfone para ele. Se quiser ficar sentado, fique à vontade, viu? Tá, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao convite que foi efetuado pelo professor José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, para que aqui eu pudesse comparecer. Cumprimento também o professor Hélio Begliomini, que é o atual presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Cumprimento os demais acadêmicos aqui presentes, convidados, e não poderia deixar de enaltecer aqui a magnífica palestra do professor Pompeu, que só demonstra tratar-se de uma das maiores autoridades mundiais sobre o assunto. E é um assunto muito instigante, porque poucas vezes nós temos a oportunidade de presenciar uma experiência como a do professor Pompeu. E eu gostaria só de uma única pergunta, em termos até evolutivos, naquela faixa, vamos dizer, dos pacientes com intenção curativa, ou mesmo naquele grupo intermediário, a incidência de recidiva ou uma reoperação nesses pacientes, qual seria a implicação em termos de complicações e de prognóstico? Basicamente só fazendo uma pergunta mais de curiosidade do que propriamente no aspecto técnico em si, porque o professor cobriu todos os espectros da doença. Então, mais uma vez, agradeço ao convite formulado. Dr. Schneider, muito obrigado pelos comentários.
é um representante do Rio Grande do Sul, não é isso? Ou do Paraná? Do Rio de Janeiro? Tá bom também. Tá ótimo, não, tá ótimo. Mas a chance do paciente com câncer de pênis é o tratamento inicial. Então, essa história do tratamento e a tendência do tratamento da lesão primária é de ser o mais econômico sem interferir com a radicalidade, né? Então, nós estamos aqui falando em margens de segurança. Como ter uma margem que nos dê uma certa tranquilidade, mas que ofereça resultados oncológicos. Então, nós temos várias coisas. O exame físico, evidentemente, que vai nos dizer mais ou menos a margem. A ressonância local é muito interessante. Principalmente, a gente faz essa ressonância com ereção fármaco-induzida, sabe? Então, dá para se ver o tumor por dentro, não é? Nós temos a informação da biópsia, se é um sarcomatoide, se é um verrucoso, etc. Então, isto já vai me dando uma certa margem de segurança do procedimento. Durante a cirurgia, idealmente, e é o que nós fazemos na universidade, etc., nós temos um colega patologista na sala, onde ele pega o espécime e me diga no espécime se a margem está livre. Então, com isso, nós diminuímos. E quando os tumores... com isso, normalmente, nós usamos a regra era de 1 a 2 centímetros de mais segurança. Agora, você imagine, você já tem um tumor, já vai fazer e mais 2 centímetros, o indivíduo fica com o pênis muito curto. E o indivíduo com o pênis muito curto é um problema, não é de sexualidade. O indivíduo com o pênis muito curto, ele não tem como urinar, porque o pênis curto, ele não tem como dirigir o jato, sabe? Então, o indivíduo que fica com o pênis muito curto, o que nós advogamos é fazer uretrostomia perineal. Pelo menos ele senta e urina. Porque com o pênis muito curto, nem no banheiro, nem na bacia ele consegue se adaptar bem. Então, a chance é esta. Porque a recidiva implica, se for local, em mais um ato. E a recidiva, por exemplo, de linfadenectomia, se eu devia fazer uma linfadenectomia estendida, que é uma cirurgia grande, e eu fiz só superficial, ou foi uma amostragem, porque eu sei que dá muita complicação, então vou fazer uma cirurgia muito simples. Faz simples, mas não é oncológica, não é? Então é isso. Porque a recidiva, se for recidiva inguinal, já é muito mal. Então, sim, a recidiva ocorre, ela pode ser, inclusive, que no início houve um comprometimento de linfonodos de um lado, mas a regra é operar os dois lados, porque 40% a 60% tem um cruzamento. Nós podemos sempre resgatar, mas todas as vezes que vamos para a palavra resgate, a chance de resultados positivos diminui. Então, temos que tratar bem no começo. Não sei se eu fui claro, doutor Schneider. Muito obrigado, hein? Obrigado. Então, eu estou anotando aqui a sequência dos que me pediram a palavra. Então, por gentileza, na sequência, o nosso querido acadêmico Juarez Moraes de Avelar. Muito bem. Muito obrigado, professor Pompeu, pela sua brilhante palestra, de importância técnica, científica e humana, né? No seu último slide, já deixou transparecer da importância do tratamento não só multidisciplinar, como também interdisciplinar, né? É um problema complexo que atinge a sociedade e eu imagino o seguinte, quer ver, como todo problema, como todo grande problema, ele inicia pequeno. Eu perguntaria o seguinte, que papel pode fazer a urologia e a dermatologia para alertar a população
da importância de procurar precocemente o tratamento médico, ainda numa fase que pode ser conservadora, né? E quando o senhor se referiu ao meu nome algumas vezes, na sua brilhante palestra, eu me senti lisonjeado, é porque a nossa especialidade, está aqui o doutor Líbio Martírio Júnior, que é meu colega de especialidade, é um problema que nós convivemos simultaneamente, né? Em geral, esses problemas, quando procura a cirurgia plástica, já na fase final de uma solução médica, à procura de uma solução estética de reconstrução. Então, eu me senti lisonjeado pela sua referência ao meu nome, mas isso diz respeito à nossa especialidade, que está interligada à sua especialidade, né? Então, a minha pergunta, a minha colocação é de o que pode ser feito do ponto de vista humano para que a população menos ou mais favorecida possa se atentar a uma lesão inicial, a procurar ou um urologista ou um dermatologista, de maneira que precocemente possa ser tratado. Que campanha pode ser feita nesse sentido, né? Pela gravidade do problema? Eu acho que concordo plenamente com suas palavras. Quer dizer, é multidisciplinar, interdisciplinar, é isso mesmo, porque muitas vezes tem as duas coisas, né? O paciente tem um caroço, aspas, né? Um nódulo no pênis e está preocupado com câncer no pênis, e em geral, na grande maioria das vezes, é a moléstia de Peyronie, né? Uma fibrose do corpo cavernoso, o pericorpo cavernoso, que é um processo benigno, etc. Mas, por outras vezes, pelo contrário, o paciente tem lesões, tipo essa eritoplasia de Queirata é um típico, sabe? Porque é uma lesão superficial que não incomoda tanto. Então, começa com os Bepantol e vai uma pomada atrás da outra, pomada atrás da outra. Então, esse é um fato. Eu acho que o fundamental são as campanhas de conscientização, da prevenção. Agora, temos que avançar um pouquinho mais. Nós precisamos que os centros de atendimento atendam esses pacientes, tratem esses pacientes, porque na fase inicial, o indivíduo não precisa ser um super especialista para fazer uma penectomia parcial, não é? Um especialista com um treinamento razoável, que conheça os princípios básicos, é isso que ele pode oferecer, tem que oferecer. Porque o que acontece com aqui? Por exemplo, desses 60 pacientes que eu operei, que eu tratei, 47 eram do Norte e Nordeste. Você imagina, é uma coisa impressionante. Por que não foram tratados lá? Graças a estas campanhas que temos feito, nós temos já vários centros no Brasil com condições de tratar câncer de pênis de uma maneira adequada. O Maranhão, por exemplo, né? Eles aprenderam muito, apanharam muito, mas aprenderam bastante, e inclusive atualmente vários das informações, das alterações dos nossos guidelines vêm dos nossos colegas lá do Maranhão, o Calixto, etc. Não é? Então, temos que também fazer parte da residência ou da conscientização que o urologia não tem que encaminhar o paciente. Porque é fácil encaminhar, é desumano, mas é fácil encaminhar. Mas são pacientes que vão dar trabalho, porque eles não voltam, porque eles são pobres, porque eles estão sujos, porque o tumor de pênis marginaliza, etc. Mas nós temos que conscientizar os médicos, os profissionais, a sociedade, por meio dessas campanhas que acabamos de fazer agora em fevereiro. É difícil atualmente falar em câncer de pênis, alguém dizer que eu nunca ouvi falar nisso. Porque das campanhas que já fizemos anteriores, e nós passamos, eu durante a minha presidência, nós lutamos muito com isto e tivemos uma proximidade e uma receptividade, eu quero reconhecer isso, dos Ministérios da Saúde, etc., sabe? Fomos recebidos várias vezes, recebemos inclusive verbas de 20 milhões para divulgação, etc.
Então, eu acho que a palavra, Juarez, é conscientização, né? Da população, dos médicos, e que os guidelines sejam simples e não muito complicados. Não adianta eu querer falar, olha, o melhor que nós temos que fazer para esse paciente é dar pembrolizumab. Mas, toma, isso nós só vamos arrumar, só aumentar a angústia do paciente. Puxa, existe aquilo que podia me curar e eu não tenho acesso. Né? E vai a judicialização, todas aquelas coisas. Né? Eu acho que a palavra é conscientização, Juarez. Eu sei que eu não consegui responder totalmente de maneira convincente, mas esse é ponto de vista. Obrigado, Juarez, pela sua colocação. Nós vamos agora passar a palavra ao nosso presidente, Jurandir Ribas, lá do Paraná, e em seguida eu vou dar a palavra a um nosso acadêmico que está à distância, que também levantou a mãozinha para falar. Se eu não me engano, é o Cerneia. Não está aparecendo o nome dele, mas acho que é o Cerneia. Mas em seguida, é o Cláudio Cerneia, né? Em seguida. Obrigado, presidente Hélio. Eu não vou fazer nenhuma pergunta técnico-científica para o nosso querido conferencista, na medida que eu quero deixá-lo degustar esse sensacional e muito agradável almoço, né? Mas eu não poderia, como presidente da Academia de Medicina, né? Academia Paranaense de Medicina, primeiro agradecer esse honroso convite, viu, meu querido presidente Hélio, em participar de mais uma tertúlia, é sempre muito agradável, né? Segundo, evidentemente, parabenizar o nosso conferencista, não só pela sua brilhante bibliografia, mas por essa excelente conferência, muito proveitosa do ponto de vista didático-pedagógica, sobretudo para quem não é, viu, professor Pompeu? Para quem não é da área, né? Eu sou um cirurgião digestivo, né? Então, realmente, foi uma palestra muito esclarecedora, né, meu querido professor Juarez? E, realmente, o que a gente, sob certo aspecto, lastima, e eu já vou finalizar minha consideração, né? Claro, reiterando os nossos cumprimentos à brilhante palestra, mas que atinge uma população mais pobre, né? Menos favorecida, vamos dizer assim. E, por consequência, e o nosso querido palestrante falou muito bem no início da sua apresentação, do pouco investimento daqueles países que são efetivamente ricos. É o caso dos Estados Unidos, na própria Europa Ocidental, que investe pouco. Por quê? Porque eles têm pouca dessas doenças. É verdade, professor Pompeu? Isso é muito ruim. Isso é péssimo para a população menos favorecida, sobretudo para a nossa população, onde o Norte e Nordeste, lamentavelmente, é muito comprometida. De qualquer maneira, eu quero finalizar aqui, já falei demais. Meu querido professor Pompeu, não vou atrapalhar, não precisa nem responder. Quero mais uma vez parabenizá-lo, excelente, excelente. Aliás, como só ia acontecer aqui nas nossas tertúlias. E agradecer mais uma vez, em nome da Academia Paranaense de Medicina, o honroso convite de estarmos aqui juntos. Obrigado, meu presidente Hélio. Nunca é demais agradecer a você, Jurandir, agradecer ao José Fernando, acadêmico. Vocês, como eu já falei outras vezes, falei hoje, vocês estão mais presentes nas nossas tertúlias do que muitos acadêmicos aqui de São Paulo. Então, eu só sou efusivamente grato a vocês e a todos aqueles que vêm nos prestigiar aqui, quer à distância, quer presencialmente. Muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. Se o Cerneia, o acadêmico Cláudio Cerneia, estiver me ouvindo, que levantou a mãozinha, por favor, você a palavra. Caso não esteja me ouvindo, nós vamos passando à frente e depois a gente dá a palavra para você, caso você possa. Alô. Estou sim. Cerneia, está escutando? Estou sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, por gentileza, com você a palavra, Cláudio, por favor. Tá bom. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Pompeu pela brilhante palestra. E é uma pergunta só que eu fiz por escrito, inclusive, também,
Na minha área, na cirurgia de cabeça e pescoço, houve uma revolução no tratamento, no diagnóstico e tratamento do câncer de orofaringe. Quer dizer, o câncer de orofaringe nos últimos 20 anos, principalmente nos países desenvolvidos, 95% dos casos são HPV positivos. No Brasil, ainda não é essa porcentagem, né? E são tumores, os HPV positivos são bem mais sensíveis a tratamentos não cirúrgicos e tem um prognóstico muito melhor. A vacinação com essa vacina, Pompeu, que você mencionou, a Gardasil, mudou o perfil, quer dizer, ainda não mudou, mas vai mudar o perfil do câncer de orofaringe HPV positivo no mundo inteiro. A minha pergunta, então, para você é: qual é o percentual desses cânceres epidermoides, né, espinocelulares de pênis, que são HPV positivo? Porque, e eu queria saber se é grande percentual, na sua vivência, esses HPV positivos têm uma resposta melhor ao tratamento adjuvante, por exemplo, com radioterapia, ou não? Obrigado e, mais uma vez, parabéns. É um prazer, ainda que à distância, falar com os meus queridos confrades e confreiras. Um abraço particular ao nosso presidente, professor Hélio Beniamini. Obrigado. A cirurgia de cabeça e pescoço tem um histórico com o câncer epidermoide do pênis, porque cabeça e pescoço, estou dizendo não é orofaringe, mas porque os tumores são parecidos, epidermoides. E tanto é que todos os esquemas de quimioterapia do câncer de pênis foram baseados na experiência anterior dos tumores de cabeça e pescoço. Então, aquele esquema típico, a Bleu, etc., cisplatina, mitomicina, todos originados da cabeça e pescoço. De tal maneira que eu acho que vivemos tumores parecidos em locais diferentes, com o especialista de cabeça e pescoço, eu quero me referir, né? Com relação ao HPV, eu mostrei durante a minha apresentação a experiência do norte, né, do lado de 116 casos do Maranhão, estudados consecutivamente em 2 anos. Em 116 casos, 62% dos pacientes eram HPV positivos. Entre nós aqui, nesse meu material, inclusive, que estudei, mas não integralmente estudando pesquisa de HPV naquela época, mas eu orientei 2 teses sobre HPV e câncer de pênis de colegas lá do HC, do Hospital das Clínicas, mas a incidência, a prevalência, oscila entre 30% a 50%. É muito alto. É muito alto. Acho que depende também de como se pesquisa, etc., né? E, em nossa experiência lá, os tipos de HPV prevalentes eram 16 e 18. Isso, nós sabemos que tem outros, né, envolvidos, e evidentemente, e essa vacina para esses daqui, 16 e 18, já é disponível no SUS, né? Agora o Gardasil vem ampliar, né, de 4 para 9 tipos. Evidentemente que nós temos uma chance de prevenção e tratamento, etc., maior, não é? E de tal maneira que essa é a nossa experiência. Com relação à agressividade dos tumores com HPV ou não HPV, existe uma discordância. Existe uma discordância. Existem trabalhos mostrando que são mais agressivos e outros dizem que isso não corresponde. Então, eu não tenho condições de responder com absoluta certeza se porque o tumor tem HPV positivo, esse vai evoluir de maneira pior. Não dá ainda. Eu sei que isso é o que nós queremos. São duas correntes, né? Esses tratamentos agora desenvolvidos aí do imuno, eu já teci esses comentários.
Eu acho que foi um avanço para o HPV, para problemas de melanomas, etc. Mas a realidade nossa é muito dura com relação a oferecer aos nossos pacientes esse tipo de tratamento, mesmo porque nós não temos certeza de que vai funcionar, mas foi um avanço. Então, eu agradeço a sua pergunta, os seus comentários. Eu acho que nós concordamos mais ou menos em tudo. O nosso percentual é este. Eu acho que quando um paciente tem um câncer de HPV, a gente manda as parceiras também se fazerem exames, etc. Isso faz parte do protocolo, mas eu não tenho condições ainda de dizer, excluindo o estadiamento, levando em consideração apenas o fator, esse tumor tem HPV positivo, que esse vai ter uma evolução muito pior do que o outro. Muito obrigado, Cerneia, pela sua pergunta, pela sua participação também, assim, dos demais membros que estão participando à distância. Se algum de vocês também quiserem fazer alguma colocação, algum comentário, por gentileza, nos avise aí. Então, passando a palavra, eu queria passar agora a palavra na sequência para o nosso acadêmico Libonati, por favor. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Pompeu, foi muito interessante, e aí eu até faço parte desse grupo que ajuda a tratar o câncer de pênis. E aí eu lembrei uma coisa que aconteceu no tempo que eu era residente. Que me perdoe as senhoras, mas vou ter que contar, porque isso aconteceu há 50 anos. Trabalhava eu, além da residência do Hospital do Câncer, com o Dr. Oswaldo Pérez, da Clínica Particular de Santa Rita. Estávamos passando visita e na sala de espera tinha um paciente que fazia radioterapia de câncer de pênis. Tinha feito uma amputação parcial, o tratamento naquele tempo era com cobaltoterapia, virava o pênis para um lado um dia, virava o pênis para o lado um dia, entrava um campo direto de radiação. Aí o paciente, passando a equipe de visita, sala de espera, o paciente, posso fazer uma pergunta? Desculpe a má palavra. Doutor, eu vim aqui para tratar o pinto e está me queimando o olho. Porque a radiação atravessava e saía pelo períneo. Você imagina 50 anos atrás. Hoje pode até falar isso. Então, eu quis contar só para o Pompeu. Não precisa nem responder, só para ele dar risada. Isso faz 50 anos, Pompeu. Parabéns pelas palavras. Desculpe a brincadeira. Obrigado, obrigado. Obrigado, Libonati. Uma palavrinha só para o Libonati. Obrigado pelo comentário. Eu acho que a radioterapia, como toda a medicina, né, evoluiu tremendamente, né? Desde essa época do cobalto. Nós vivemos, o Hélio também viveu uma situação em câncer de pênis em que eram catastróficos os resultados, porque você queimava de cabo a rabo. Isso. Mas se usava muito radioterapia em pacientes que tinham linfonodos positivos, que haviam sido feito cirurgias e tiveram recidiva. Então, vamos irradiar. Naquela época, irradiar com cobalto. Paciente que já foi feito linfadenectomia, chama-se elefantíase experimental. O indivíduo ficava com acabava com a drenagem linfática membros inferiores. Então, mas isso mudou. E hoje, nós já mudamos o esquema e eu acho que a radioterapia tem lugar, principalmente em lesões pequenas, inclusive regiões inguinais, etc. Ou seja, nós vivemos uma outra era. Obrigado, Libonati, pela consideração. Eu vou devagarzinho aqui para o Pompeu conseguir comer uma colher aí, senão não vai conseguir comer. Mas, de qualquer maneira, então, senão ele não volta mais aqui. Agora a palavra, Líbio, com você a palavra, agora, nosso acadêmico Líbio Martiri Júnior, por favor. Inicialmente eu cumprimento o professor Pompeu pela maravilhosa aula, né, muito didática e
muito clara e com muito conhecimento, foi realmente maravilhoso. Mas eu vou só contar duas histórias curiosas, a nível de descontração, mas que são verídicas. Uma delas foi contada por um professor lá da faculdade, Reinaldo Gontijo, que era de uma cidade pequena, uns 300 quilômetros de Belo Horizonte. Então, um tio dele, que já contava com 85 anos, comentou com alguém da família, uma coisa assim, que apareceu uma lesão no pênis. E aí levaram no médico, acho que não havia urologista na cidade, levaram no médico do PSF, um jovem, né? Aí o indivíduo olhou e falou: olha, o negócio é o seguinte, no caso aí, é interessante pela idade do senhor tudo fazer uma biópsia, né? O que é isso? Não, tem que tirar um pedacinho. Ah, não, aqui ninguém tira pedaço. Aí a família preocupada, iam levar para Belo Horizonte, lá para um urologista, etc. Mas aí ele conversando com um amigo de infância dele, que era um médico de 80 e poucos anos, também aposentado, aí ele comentou: para ser um negócio que querem me tirar um pedaço. O cara falou: deixa eu dar uma olhada nisso aí, rapaz. Aí olhou, falou: ih, vem cá, morde esse pano aqui. Espremeu, era um berne no pênis. O médico da roça não conhecia isso. E a outra história também verídica é o seguinte: o professor Farina, Roberto Farina, eu conheci muito, o professor Juarez também conheceu, e no livro dele, inclusive, tem esse caso. Ele teve um caso de um paciente que o indivíduo era muito paquerador, muito namorador, né? Vinha para cá casado. E a mulher, à noite, ela foi lá e amputou o pênis do rapaz. E aí o indivíduo ficou sem o pênis e o professor Farina reconstruiu o pênis, inclusive com retalho, coxa, retalho inguinal, né? E colocou uma cartilagem costal. Isso está no livro dele. Então, encontrei o professor Farina naquela época, faz tempo, né? Já faleceu tanto tempo. E numa jornada, eu falei: professor, e aquele caso lá, que você colocou no seu livro lá, como é que está aquele paciente? Ele falou: rapaz, você não acredita. Aquele cara, ele não quis que fizesse nada com a mulher dele, porque ele achou que a culpa era dele. Ele falou: não, de maneira nenhuma. E ficou. Mas ele continuou namorador, paquerador. E aí, numa boate, ele estava com a mulher de alguém lá, imagina, com o pênis daquela maneira, ele era amante da mulher e o marido veio, deu um tiro, pegou na coluna e ele ficou para pé. Olha a situação. Então, o cara devia ter uma lábia. Mas parabéns, professor Pompeu, excelente palestra. Eu vou aproveitar só para fazer uma pergunta por curiosidade, né? Esses indivíduos obesos mórbidos, existe alguma estatística se eles têm um problema? Porque eu imagino que a higiene deve ser péssima naqueles indivíduos, né? Existe alguma estatística assim, não? Eu desconheço. Mas eu não me recordo muito bem, fazendo assim um retrospecto dos pacientes com câncer de próstata, de pênis. Em geral, eram pessoas desnutridas, mau estado geral. Eu acho que tivemos um ou outro caso. Então, não sei responder se a obesidade é um fator prejudique ou favoreça a coisa, né? Teoricamente, o que você disse está correto, porque a obesidade tem muito mais micose peniana, muito mais balanite, todas as outras, né? Eu sei, mas eu desconheço, mas e vou prestar atenção. Então você levantou uma questão que eu vou mas eu não aguento você falar em Berne. Eu preciso te contar uma historinha, mas é bem rápida, você tentar mostrar. Eu era estudante da Faculdade de Medicina da Unesp e eu estava no segundo ano em aula de anatomia. E eu havia sido... Nós não tínhamos aula no segundo ano de anatomia, mas aproveitava alguns alunos da primeira turma que queriam ser monitor no dia seguinte. Muito bem. Então, eu era monitor de anatomia e eu gostava muito de anatomia, eu queria ser cirurgião e eu adorava anatomia e fui um dos escolhidos. Pois bem, a história, eu estava no segundo ano e eu jogava muito bem futebol, sabe? Eu era bom de bola. E eu estava treinando na Ferroviária, à noite treinava e eu comecei a ter uma coceira no calcanhar, sabe? Que nada cessava, uma coceira, e não tinha lesão.
no calcanhar. E eu, durante a aula de anatomia, eu me coçando e falei para o professor, que chamava-se Neivo Zorzeto, eu falei, professor, estou com uma coceira, eu não aguento mais. Poxa, põe uma pomada aí de cortisona, corticóide, eu já usei tudo isso aí, não para de coçar. Ele falou, vou falar com a professora Neuza, que era da dermato titular, para ela te ver. Eu disse, puxa vida, tá bom. E eu fui. Ela me deu pomada outra vez, era a mesma coisa, sabe? Tinha um antimicótico, uma coisa, e eu continuava com a coceira. Numa outra aula, houve o questionamento novamente do professor, e daí melhorou? Eu falei, não, estou uma porcaria. Bom, ponto. Circulava carregando o cadáver um indivíduo chamado Puskas. Ele chamava Puskas porque ele era um sujeito todo disforme, sabe? Ele tinha um olho de vidro porque ele tinha sido levado uma facada, imagina uma facada no olho, e uma prótese muito feia, etc. E o outro olho dele era azul, ele era meio loiro, meio alemão, e o apelido dele era Puskas, e ele era um carregador de cadáver. Não é? Eu sinto muito simples, mas dando uma simplicidade, e sempre com o avental sujo, aquela coisa. E ele escutou minha segunda venda, que eu queixei da coisa. E ele chegou e falou, doutor Pompeu, ele era muito coisa, doutor Pompeu, e eu falei, o que foi, Puskas, né? Nós gostávamos muito dele. Doutor Pompeu, isso é berne. Eu falei, Puskas, pô, isso aí dá nesse pé teu aí, sujo aí, com o tamanco aí, você tá louco? Doutor, isso é berne. Põe um toicinho, doutor, cobre o toicinho, põe aí, isso aí sai, doutor, só fica, bom, você tá louco, né? Poxa, mas aquilo, a segurança dele me contaminou, sabe? E eu disse, olha, por sim ou por não, eu vou botar esse bendito desse toicinho no pé, sabe? E eu pus, e não deu outra. Saiu o berne, sabe? E a frase que ficou na faculdade, célebre, todo mundo falava, é berne, doutor. Isso é berne. A medicina de folk, né? Quer dizer, a experiência do cara, né? Mas por falar em berne, aconteceu algo similar com um filho meu também, que quem fez o diagnóstico de berne no filho, que os médicos não estavam entendendo o porquê daquela dermatite, foi realmente não era nem enfermeira, era uma auxiliar de enfermagem, né? Nem técnica de enfermagem, era uma auxiliar de enfermagem. Na época, isso faz muitos anos atrás. Então, obrigado pela intervenção. Bom, estamos chegando ao final, mas o Pompeu ainda está na metade do seu almoço. Ficaremos juntos aqui, Pompeu, fica tranquilo. Eu queria dar 2 rápidos recados. Não. Eu queria inicialmente agradecer àqueles que vieram aqui presencialmente, como aqueles que estão nos prestigiando à distância. Queria dar 2 rápidos recados. Na próxima tertúlia, nós teremos a honra de ter a inauguração da foto do nosso querido ex-presidente José Luiz Gomes do Amaral. Então, eu convido assim muito entusiasticamente que venham prestigiar aqueles que puderem, porque eu acho que o Zé Luiz, que já não está mais aqui conosco, ele teve que sair para uma reunião, para variar, ele pegou a academia numa época mundialmente difícil, que foi a época do coronavírus, e a manteve em patamar muito bom. Ele fez história aqui na academia, ele merece a nossa presença, merece o nosso carinho e merece o nosso prestígio, como sempre. Então, na tertúlia que vem, vai ser uma pequena cerimônia, onde ele irá descerrar a placa, a sua imagem, que ficará na nossa sede. E também nessa tertúlia, vai ser uma tertúlia muito interessante, que nós teremos aqui a presença da acadêmica Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, que é titular de reumatologia da USP, da Faculdade de Medicina da USP, e atual diretora da Faculdade de Medicina da USP. Aliás, a primeira mulher, né, que se tornou diretora nessa centenária instituição. E ela vai falar sobre um tema extremamente atual, extremamente polêmico,
que é ChatGPT, perspectivas e preocupações para a profissão médica. Ou seja, é a inteligência artificial na área médica, que já está entrando rapidamente. Então, eu acho que vai ser uma tertúlia também muito interessante e um tema realmente inesgotável, né? que já está dando pano para a manga, até a ponto de algumas entidades dessa tecnologia pedirem para dar uma moratória nas pesquisas de inteligência artificial, porque as coisas estão tomando um rumo muito rápido e que nós, humanos, não estamos, talvez, sabendo como lidaremos com isso há pouco tempo, em pouco prazo. Então, queria agradecer uma vez mais aos presentes, de modo muito carinhoso, ao meu querido colega de especialidade, Pompeu, grande urologista brasileiro, acadêmico, que brindou com conhecimento sobejo sobre essa área que ele entende tanto. Muito obrigado e até a próxima, no mês que vem, se Deus permitir. Até mais. Obrigado.